Então, agora, oficialmente, boa tarde a todos. Obrigado, Mônica, por aceitar novamente o convite. A Mônica, não dá nem para falar mais que é uma parceira do Cianfesp, porque é uma amiga já, né, da casa, do Cianfesp, da MESP, que estão organizando esse evento. A Mônica, ela já desenvolveu, já há uns 2, 3 anos, né, Mônica, que você vem desenvolvendo um trabalho junto ao Cianfesp, de capacitação, um trabalho de treinamento voltado à área comercial, marketing. E aí nós tivemos um webinar com a Mônica há praticamente um mês atrás, acho que pouco mais de um mês, e achamos interessante trazê-la novamente para falar sobre a questão da retomada, né? Como é que ficam as empresas, qual seria o comportamento adequado para a gente estar usando nessa retomada da indústria. A Mônica, ela é uma consultora, palestrante na área de vendas, é fundadora da empresa Vendas Excepcionais. Só por esse nome já deve vender muito, né, Mônica? E ela tem colaborado conosco e com outras entidades e empresas. Mônica, fique à vontade para nos passar os seus conhecimentos, falar um pouco sobre essa ideia, né, de quais são as estratégias, né, que as empresas devem usar ou ações que ela deve reforçar nesse momento de retomada da indústria. Obrigada, Celso. Boa tarde a todos. Queria agradecer a Cianfesp, né? Na verdade, as entidades que estão proporcionando essa ação e agradecer muito, né, a presença de todo mundo que está aqui empenhado a trocar ideias, falar um pouquinho sobre crescimento, sobre como a gente pode se fortalecer nesse momento de retomada. É um momento muito estratégico, porque o que eu tenho dito é que, assim, as vendas vão voltar a acontecer, elas já estão acontecendo mais, né? Só que o consumidor, ou lojista, ou distribuidor, ele vai comprar de um. Então, quem tiver mais preparado, quem tiver com todas as armas, com todas as estratégias prontas, possivelmente vai ter muito mais vantagem, vai conseguir aproveitar esse momento agora de retomada, né? E por que isso é importante? A gente veio aí de uma crise que assolou o país desde 2014, né? Em 2019, a hora que a gente começou a respirar e falar 2020, vamos conseguir inverter essa roda. Aconteceu toda essa pandemia, algo com que ninguém contava, mas é isso, as empresas já estavam um pouco mais fragilizadas, a nossa economia estava muito fragilizada e agora é assim, a gente não pode errar, né? Não temos mais a oportunidade de errar, já esgotamos tudo que a gente tinha de margem para queimar aqui, está todo mundo pensando muito no que vai fazer. Então, esse assunto é extremamente relevante, a gente precisa olhar para isso, e eu fico feliz que o Cianfesp tenha aberto a casa para a gente ter essa ideia, né? Como o Celso falou um pouquinho aí do meu trabalho de consultoria, de parceria com a entidade, né? Eu sou empresária há mais de 20 anos, tive a sorte de atender empresas como Braskem, Pirelli, Unimed, Sabesp, National Geographic, marcas multinacionais, mas muitas marcas brasileiras também, e inclusive pequenos negócios, sempre fazendo trabalho de consultoria ou treinamentos, palestras, com foco em fortalecer as empresas e fortalecer as equipes para que a gente possa aproveitar ao máximo o potencial daquele negócio no momento em que a gente está vivendo, e é sobre isso que eu vou falar hoje, né? É uma conversa informal, eu vou passar para vocês o que eu estou acompanhando no mercado, das empresas que começaram a se mexer com mais velocidade, mais rapidez, e de algumas tendências que foram apontadas. Quer dizer que tudo isso vai funcionar para todos os negócios? Não. É importante a gente ter a sensibilidade de aproveitar aquilo que vai ser útil e deixar para o lado o que não vai fazer sentido para o nosso negócio, fazer esse filtro, né? Então, eu vou começar a passar para vocês. Eu acho que, assim, até no outro bate-papo que a gente fez com o Cianfesp, eu usei dois termos, né? Eu falei assim, acho que são os dois termos que vão ancorar todo esse ano, que é justamente a gente ter agilidade e flexibilidade, né? Então, eu vou trazer novamente esses dois conceitos, porque esses conceitos vão dar tônica de todo o mercado econômico e todas as empresas. Então, precisamos ser ágeis e precisamos ser flexíveis. O que isso quer dizer? Que a gente não pode mais fazer as coisas como a gente sempre fez, como sempre tudo deu certo. É muito difícil como consultora falar isso para as empresas, porque eu reconheço muito o valor de cada negócio, né? Décadas, às vezes centenas de história de mercado.
milhares de clientes, milhões de faturamento, às vezes bilhões de faturamento, e aí às vezes as pessoas falam, mas, né, como a gente vai deixar de fazer tudo aquilo que nos fez construir tudo que a gente construiu? O fato é que o mercado mudou, os consumidores mudaram e precisamos ser muito mais rápidos do que fomos em qualquer momento. Isso quer dizer que às vezes a gente vai precisar de manhã fazer uma reunião de criar uma estratégia para colocar no ar naquele dia, no máximo no dia seguinte. Então, a agilidade vai fazer com que você ganhe mais vendas que o seu concorrente, com que você se aproxime mais dos seus clientes nesse momento. E quando a gente fala de flexibilidade, ela vem junto com agilidade, porque não dá para a gente ser ágil se a gente não for flexível para mudar alguns processos em algum momento, para a gente acelerar processos de aprovação de hierarquia, para a gente liberar uma verba emergencial. Então, essa flexibilidade é algo que eu tenho aprendido muito no universo das startups, né? Eu acompanho muito esse ecossistema e tenho aprendido muito com eles isso e como eles conseguem modelar o negócio deles, às vezes, em uma semana, um mês, né? Usando várias técnicas, tem muita metodologia para isso que eu aplico também com os meus clientes, para a gente conseguir montar estratégias de uma maneira rápida e conseguir fazer as aprovações e colocá-la em prática, usando a flexibilidade das empresas. Né? E aí, uma das técnicas que a gente usa muito, mesclando aí tanto a agilidade como a flexibilidade, né, que eu comentei que são as tônicas do mercado esse ano, é a técnica do MVP, que alguns de vocês devem conhecer, talvez nem todos, por isso que eu vou falar, né? O MVP vem de uma sigla em inglês, mas que quer dizer que é um mínimo projeto viável para você colocar algo na rua. Então, o que traz esse conceito? Que a gente não vai fazer mais como fazíamos antes, que a gente fazia, às vezes, para lançar um produto novo, uma estratégia nova, que a gente fazia uma pesquisa, montava um planejamento grande, fazia um grupo teste, aí melhorava, aí demorava meses para colocar aquilo no ar, para produzir. Então, não. Talvez a gente crie coisas menores, projetos menores, coloque até em fase de teste para vender, mas já funcionando, fazendo a venda e vá ajustando esse processo, esse planejamento ao longo do caminho. Então, é assim, ir para o corredor e depois fazer o planejamento ou ir fazendo o planejamento enquanto a gente corre no corredor. Não fazer mais as etapas muito bem definidas. Isso está mudando muito a mentalidade das empresas de montar suas estratégias, porque é uma inversão daqueles valores que a gente sempre teve. No entanto, é o que está acontecendo com as empresas que estão tomando as decisões de forma mais rápida e assertiva. Então, queria trazer esse conceito do MVP também para vocês. E com ele do planejamento de curto prazo. Né? Eu comentei também no último encontro que nós tivemos, né, que eu falei com todo amor no coração para todos os meus clientes, vamos guardar na gaveta todo o planejamento do ano que a gente tinha feito, e não quer dizer jogar no lixo, é guardar na gaveta, porque esses novos tempos exigem novos planejamentos. Então, a gente não olha mais para um planejamento de um ano, a gente tem uma ideia do que a gente quer construir ao longo de um ano, um número aproximado, um tamanho aproximado de volume de vendas, mas a gente começou a trabalhar com planejamentos de 3 meses, de uma forma mais detalhada de um mês, com uma gestão semanal e diária. E aí, falando sobre isso, quando a gente começou a usar essa metodologia, comentaram comigo, um outro amigo consultor comentou comigo que na China isso já é muito comum, né? Que eles já deixaram de fazer planejamentos muito detalhados de longo prazo e realmente estão focando mais no trimestre, com um planejamento com uma roda diária, né, de aprendizado. E aí, de novo, vem aquele conceito do PDCA, né, da gente planejar, aplicar, medir e melhorar. Só que antes a gente às vezes fazia um ciclo de um mês para isso, né? Era o mais comum nas empresas, pelo menos sempre acompanhei isso, a gente media um mês, né? Via tudo que aconteceu, trazia para a reunião os indicadores, aí sim trazia os aprendizados, né? O que tinha sido planejado, o que aconteceu, o que a gente aprendeu com aqueles números e quais eram as sugestões de melhoria, né? Para ajustar as rotas. Agora a ideia é que a gente faça isso, se possível, todos os dias. Se a gente for decompor, né, olhar de trás para frente, o que isso traz para a gente? Menos reuniões, tá todo mundo quase de home office, né, então as reuniões realmente já são online, elas rendem mais, são mais rápidas, né, não tem aquele tempo do cafezinho, do bate-papo de corredor, né, então são reuniões mais objetivas e a gente pode usar muito aquela metodologia Scrum de gestão de projetos e que também facilita muito na gestão do tempo também.
Então, reuniões às vezes rápidas de 15 minutos em que você vai planejar quais são os passos daquele dia, o que atrapalhou o dia anterior, o que pode atrapalhar a execução do que está planejado, né? Desenrolar o que precisa ser desenrolado para colocar o bloco na rua, como dizem, e fazer acontecer essas novas estratégias. Tem muita gente falando, né, que nesse tempo de quarentena, de home office, está trabalhando pouco, mas eu conheço muitas empresas que estão trabalhando como nunca, porque elas estão preparando como formiguinhas os seus planejamentos todos os dias e testando estratégias, e testando aprendizados, e falando com o cliente, falando com o fornecedor, falando com distribuidores, para conseguir, a cada chance, a cada momento que tiver de melhorar as vendas, construir um resultado diferente, né? Eu trouxe para vocês, que eu acho que quando eu vi esse estudo, eu achei que fazia todo sentido. Saiu uma pesquisa, estou olhando aqui do lado para lembrar o nome do instituto, é HSR, é o maior instituto de pesquisa independente aqui do Brasil. Eles fizeram recentemente um estudo sobre relevância das marcas no período de pandemia, e foi o maior estudo de marcas já realizado no nosso país. Esse estudo contemplou 18 mil entrevistas de clientes, realmente é muito representativo, é uma amostragem muito grande. E, né, as marcas que apareceram lá entre os top 10, né? Então a gente viu lá Magazine Luiza, a gente viu Netflix, a gente viu iFood, viu algumas dessas marcas, e muitos aprendizados. Eles fizeram um ranking de 5 critérios que basicamente apareceram nos 10 principais, as 10 principais marcas lembradas nesse período de pandemia pelos 18 mil entrevistados. E eu acho que isso aqui traz muitos aprendizados para a gente, e tem tudo a ver com essa conversa que nós estamos tendo hoje aqui, né, sobre essas estratégias para o plano de retomada. Então, o primeiro indicador que apareceu como mais relevante entre os entrevistados foram ações para a comunidade, né? E aí eu achei isso muito interessante, porque não importa se você é indústria, se você é comércio, se você é prestador de serviços, não importa se você não vende direto para o consumidor final, né? Se você vende às vezes por meio de um distribuidor, um outro ponto de venda. Agora, todo mundo tem uma percepção sobre cada marca, sobre a marca que vende e sobre a marca que é indústria também, né? E o principal ponto que as pessoas avaliaram, que no fim é quem decide a compra, foram as ações para a comunidade, que muitas vezes ficam esquecidas pelas empresas, né? Na hora de cortar custo é o que fica lá no fim da linha. Na hora de você montar uma estratégia comercial, muitas vezes a pessoa não pensa que impacto eu vou levar para a comunidade. Às vezes você está pensando no impacto comercial. E, no entanto, o impacto comercial aconteceu em virtude do impacto social, né? E aí eu queria trazer esse conteúdo aqui para vocês, porque eu achei interessante e anotei aqui para incluir nos meus planejamentos essa questão das ações com foco na comunidade, né? Tem empresas que já têm isso no DNA, outras não, mas eu acho que está na hora de todo mundo começar a olhar para isso dentro do que faz sentido para o seu negócio, né? Tem negócios que têm a ação social que tem tudo a ver lá para você realizar, tem outros negócios que acabam tendo um pouco mais de dificuldade, talvez tenham de fazer isso por meio de parceiros, montar algum canal para isso, mas sempre tem uma forma de você montar uma ação e que você consiga comunicar que está fazendo, né? O segundo ponto que apareceu foi segurança do consumidor. Então, as pessoas começaram a dar mais valor para as marcas que se preocupavam com a segurança dos consumidores, né? E em comunicar isso de uma maneira objetiva. E eu me lembrei que eu fiz isso com muitas pessoas, né? Eu comecei a ver marcas que eu nem atendo, que eu nem acompanho, mas eu comecei a ver algumas marcas se comunicarem, ver posts, esse tipo de coisa nas redes sociais. E assim como para as pessoas que eu conheço trabalhar, eu comecei a mandar mensagem falando: olha, põe a máscara para fazer a foto, para mostrar que no processo produtivo vocês estão tomando cuidado, conta o passo a passo do que vocês estão fazendo com mais rigor de higiene, de cuidados, porque nem todo mundo sabe. E aí as pessoas estão com medo hoje de consumir, de comprar as coisas sem saber se aquilo, como que foi o protocolo, né, de higiene, de cuidados, tanto para o consumidor final como com os funcionários que estão envolvidos nesse processo produtivo, né? E curiosamente, quando eu tive acesso a essa pesquisa, eu vi que foi o segundo ponto mais lembrado, que é a segurança do consumidor. Então, os marcas estavam preocupados com isso.
E aí veio até uma citação daquela que fez, eu só não me lembro se foi abril, maio, que eles começaram a fazer entrega sem que as pessoas precisassem ter contato com os entregadores, né? Que poderia combinar uma entrega, que ele deixaria em algum local lá. Mas é por isso, né? Na real, tá todo mundo com medo. A gente estamos evitando, em geral, as pessoas estão evitando contato, as pessoas estão com medo. Estamos com medo da segunda onda, ela já está mexendo no mercado financeiro no mundo inteiro. Então, a gente tem de pensar em tudo isso. Fora tudo isso, como eu tinha comentado no outro encontro, né? Se alguém ainda acha que tudo isso vai passar e vai voltar a ser como era antes, apague de vez isso da sua mente, porque não vai, né? A experiência que nós estamos vivendo mudou o mundo, mudou o hábito de consumo, mudou as relações comerciais, as relações econômicas, mudou a nossa própria relação de fazer as coisas em casa, do que a gente compra, de como a gente interage com parceiros, com fornecedores, com clientes. E mesmo que a gente saia rápido dessa pandemia, a gente sabe que tem outras anunciadas, né? A gente aprendeu com essa que aconteceu essa, mas 1.500 podem acontecer. Então, a gente precisa realmente aprender a trabalhar em nuvem, a trabalhar remotamente, a trabalhar dentro de casa e se trancar quando a gente precisar, a consumir menos, a ajudar mais a sociedade. Fomos tendo aprendizados, né? E aí o terceiro ponto que essa pesquisa trouxe, que eu achei muito importante para a gente incluir nas nossas estratégias de retomada, estou passando esses pontos porque eu passei a incluir esses itens no meu trabalho de consultoria para as empresas que eu atendo, montando essa estratégia de retomada. São oferecer soluções para momentos de crise. Então, os consumidores, as pessoas ouvidas, começaram a dar mais valor para as marcas que começaram a oferecer soluções em momentos de crise. E que soluções são essas, né? O primeiro exemplo, o exemplo que mais estava na mente das pessoas, foi aquela campanha que a Magazine Luiza soltou rapidamente quando começou o isolamento social e todo mundo viu que muitas pessoas iam quebrar financeiramente. Eles fizeram aquela campanha falando que as pessoas poderiam revender os produtos do Magazine Luiza, abrindo a sua lojinha online como se fosse um afiliado, né? Fazer suas divulgações e oferecer os produtos do Magazine Luiza, oferecendo uma fonte de trabalho e renda ali. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas essa marca, ela fez uma campanha com viés em cima de algo que ela já tinha. Ela já tinha esse esquema de montar as lojas online para quem queria revender, como a Polishop tem, como a Americanas tem, Submarino, um monte de gente. Só que ela colocou um viés de vamos ajudar as pessoas, né? Vamos ajudar as pessoas a fazerem isso. E entendam que se você é Uber e vai ficar sem trabalho, você pode fazer isso. Se você é faxineira e vai ficar sem trabalho, se você é manicure, você pode fazer isso. E Magazine Luiza foi a marca mais lembrada, disparou, né? Disparou de novo, até em resultado financeiro. E aí tá aqui a percepção das pessoas em relação a isso. E é o que eu falo, é commodity, né? E aqui a gente está falando muitas empresas aqui têm produtos muito especiais, mas que se a gente for olhar, são encarados como commodities. E Magazine Luiza é isso, você pode comprar uma geladeira, uma televisão, micro-ondas, um aparelho celular em qualquer lugar. Agora, se você acha o produto com o mesmo preço, o que te faz escolher comprar em determinada loja? A relação que você cria com aquela marca, né? O relacionamento que você cria, o valor que você enxerga além da compra daquele produto. E é isso que as pessoas começaram a prestar mais atenção agora. O outro ponto que apareceu foi a busca por inovação. Então, marcas que começaram a criar aplicativos, achar outras formas de vender, de chegar até as pessoas, criaram deliveries rapidamente, criaram serviços para atender as necessidades das pessoas em casa, né? Eu comentei com vocês também daquela empresa no Menu, que vendia itens dentro do Uber. Quando o Uber teve, né, toda a questão de ficar prejudicado com o isolamento social, eles começaram a montar displays dentro dos condomínios residenciais para oferecer os seus produtos para as pessoas lá. Inovaram do dia para a noite, levaram muita conveniência para as pessoas, arrumaram super patrocinadores, então Unilever patrocinando, levando seus produtos, ou seja, criaram um MVP, falaram onde estão os consumidores, nos prédios. Como que a gente pode levar para os prédios? Assim, isso vai custar caro. Se vai custar caro, a gente precisa do patrocinador. Foram atrás do patrocinador e viabilizaram o projeto, né? E aí, como último ponto, apareceu o item atuação justa e ética, ou seja, as pessoas de fato estão olhando mais para isso. Então, estamos no momento de falar sobre estratégias, né, para o plano de retomada.
quais, de uma maneira aqui resumida, se a gente for puxar aqui as principais estratégias, né? Retomando, termos agilidade no que a gente for fazer, nunca mais fazemos como a gente fazia antes, termos flexibilidade no que a gente for fazer, pensar, já ver como que a gente pode juntar o que for necessário lá de recursos para colocar em ação, montar um pequeno plano para viabilizar e testar se aquilo realmente faz sentido, que é o MVP, né? Fazer planejamentos de curto prazo e aplicar o PDCA todos os dias em cima do que a gente aprender. E aí, resgatando aqui os 5 itens que foram citados pelas marcas que mais se destacaram, estão mais se destacando nos tempos de pandemia, e eu estou falando isso porque isso precisa estar no plano de retomada das empresas que querem vencer, ter resultados melhores. Então, só retomando, ações com a comunidade, ações para a comunidade, para fortalecer a comunidade, ações que demonstrem a segurança que essas marcas estão levando para o consumidor, a preocupação delas com a segurança para o consumidor, e aqui eu até complementaria falando e também para suas equipes internas, né? Oferecer soluções para momentos de crise, pensar nisso, como de algum jeito você pode ajudar aí o seu cliente, às vezes você pode olhar em ações para atingir o cliente final, usando os parceiros que você tem no meio da cadeia aí, ou às vezes uma ação para impactar a pessoa que compra diretamente de você, aí o distribuidor, o ponto de venda. Buscar inovação, e quando eu falo em buscar inovação, é de novo aquele conceito de não necessariamente inovação tem a ver com tecnologia. Inovação é um jeito de fazer diferente, de fazer de uma forma inovadora. Não precisa ter tecnologia no meio da inovação, né? E pensar em formas de comunicar como a atuação dessa empresa reforça essa questão, né, da justiça e da ética. Então, isso aqui é muito importante. E aí, aqui a gente falou de assim, como, né, o que deve ser feito, né? E o que não deve ser feito. Agora também é importante a gente falar, né? O que não deve ser feito. Não deve ser feito o que sempre foi feito. Você quer falar, Celso? Posso só fazer um comentário? Deve. Você comentou, né, dessa necessidade, né, que você falou, realmente você tinha frisado no evento passado, né, esses 2 termos de 2020, né, os termos atuais, que é agilidade e flexibilidade. E aí você colocou essa necessidade de trabalhar com os planejamentos de curtíssimo prazo. Eu acho muito interessante porque vai desenvolvendo nas equipes o pensamento estratégico, né? Você não para fazer o planejamento. A tua condução, as tuas atitudes durante o dia já são estruturadas, né, de acordo com o pensamento, com a forma estratégica de se propor uma ideia, né? Não vem com ideia vazia, né? As propostas elas já vêm estruturadas. É interessante, né? Acho que você percebe bastante isso. Acho que é o teu trabalho vai nesse sentido, né? Aos poucos e desenvolvendo esse pensamento estratégico, não só nos líderes, mas nas equipes envolvidas também, né? Olha, exatamente, Celso. Eu posso até usar um exemplo aqui do campo de batalha, como eu digo, né? Uma das empresas que eu atendo é da área de medicina e segurança no trabalho. E aí a gente estava com o planejamento desse mês pronto, né? Que a gente fez, um outro planejamento, não aquele que a gente fechou no começo do ano, então um planejamento dentro desse cenário. E aí tem agora uma nova norma, né? Que as empresas precisam comprovar que estão dando treinamento para os funcionários contra o Covid, que estão fazendo higienização, tem de um médico do trabalho no local, uma enfermeira do trabalho, tem uma série de laudos, né? Para as indústrias, para todo mundo. Então a gente enxergou nisso uma oportunidade para vendas. E aí a gente parou tudo essa semana e falou, não, vamos criar uma campanha em relação a isso aqui, estratégia para o time de vendas, estratégia para rede social, estratégia para mandar material, e foi assim, do dia para a noite, porque foi uma oportunidade que apareceu e que está gerando vendas. Se a gente tivesse seguido aquele planejamento que foi feito no começo do mês, ou seja, faz 15 dias, que ainda é fresco, a gente não teria o resultado alavancado que a gente conseguiu ter, porque surgiu uma janela de oportunidade, a gente falou, para tudo e monta um novo esquema para isso agora. Tem que ser feito. É isso aí, Celso. Tem que ser feito. E aí, qual que é o melhor caminho, né, para a gente fazer isso? Eu vou passar alguns pontos aqui para vocês, né? O primeiro é montar uma equipe mista para ajudar, como se fosse um comitê mesmo, né? E aí vocês podem pôr o nome que quiserem para esse comitê de retomada, alguma coisa assim,
mas uma equipe que possa ajudar nisso, né? Envolver gente do comercial, envolver gente do marketing, gente de produto, o pessoal do financeiro também, porque você precisa ter todas as visões na hora de colocar alguma coisa na rua, né? E ter um objetivo claro. Então, no caso, qual é o objetivo claro? Né? Talvez seja tentar buscar o faturamento que tinha nesse mês no ano passado, talvez seja, porque de acordo com a realidade de cada empresa. Tem empresa que talvez não tenha sentido queda nas vendas, outros podem ter tido uma queda brutal nas vendas. Então é assim, a partir daquilo que está acontecendo na quarentena, nesse período de isolamento social, que resultado um pouco melhor pode ser construído. Que já, se você está crescendo 0, você crescer 1% é uma ótima meta inicial. E aí começa com o aprendizado do 1%, vai conseguir chegar no 2, no 5, no 10. Às vezes vocês vão se surpreender. Mas um time diferente, primeiro que é diferente do que normalmente foi feito, né? Que cada um fica lá no seu quadrado, pensa, tem as ideias, e aí um acaba jogando água na ideia do outro, porque tem a questão financeira, mas aí tem a questão da RH, mas aí tem a questão da produção, aí tem a questão das vendas. Agora, é uma hora que tem de jogar cada um de um departamento no mesmo barco e fala, galera, a gente precisa remar para lá. Como vocês vão remar, eu não quero saber. Tragam ideias. Então, é assim, o primeiro ponto é montar um time desse, um comitê desse, para começar a trazer essas ideias inovadoras, testar modelos. Às vezes vocês vão ver alguma coisa que outro segmento está fazendo, que não tem nada a ver com o de vocês, mas vai inspirar uma ideia. Então, o segundo ponto que eu ia sugerir é essa, é começar a dar uma pesquisada no que os outros mercados estão fazendo, os outros segmentos estão fazendo. Às vezes a indústria farmacêutica vai trazer uma ideia para a indústria de metais, às vezes a indústria de alimentos, às vezes a indústria de eletroeletrônicos, porque no fundo as empresas são muito parecidas, né? E a gente sabe disso. O terceiro ponto é vocês estarem cada vez mais próximos dos clientes de vocês, porque às vezes o cliente vai falar uma palavra, vai mostrar uma necessidade que surgiu naquele momento que não tinha passado na cabeça de ninguém. Não tinha passado na cabeça do engenheiro, do planejador, do diretor, do vendedor, do marketing, e ele vai falar, nossa, o pessoal está pedindo isso aqui agora. E assim, não sei o que fazer porque está faltando tal peça. Eu não sei o que ele vai falar. Eu só sei que assim, os melhores aprendizados e a maior sabedoria que tem no mundo que ele traz para a gente são os nossos clientes. O que a gente precisa ter é a mente aberta para conversar com eles, ouvir deles o que está acontecendo, bater um papo para saber o que está acontecendo na loja. Se você vende online, entra lá no chat para ver o que está acontecendo, fala com a equipe de atendimento. Sobre isso, as equipes de atendimento precisam de um cuidado redobrado. Elas estão 100% perdidas, elas não sabem o que fazer, elas estão trabalhando com scripts antigos, só que o mundo mudou. Então, precisa sentar no meio dessa turma, precisa pegar as chamadas para ouvir, precisa ler o que está acontecendo. E aí, o que eu estou falando é isso mesmo, é o diretor ver o que a atendente lá do telemarketing está ouvindo, o que está acontecendo no chat. Porque é ali que a gente vai ter indícios do que o consumidor vai querer comprar e como ele vai querer comprar. A gente já sabe que é assim, tem gente que tá louca para ir para a rua, a gente viu os shoppings abertos aí, todo mundo se enfiando dentro das lojas. A gente sabe também que a gente está em iminência de ter uma segunda fase, por isso que está essa coisa maluca aí no mercado financeiro, mas a gente sabe que a maior parte das pessoas gostou de ficar em casa, tem muitas empresas que não sabem o que vão fazer e vão manter as pessoas em casa, né? Aqueles prédios maravilhosos da Berrine, da Paulista, de alguns lugares lá que são blindados, né? As janelas não abrem. Essa turma está deixando, já avisou que os funcionários vão ficar em casa de home office direto, porque eles não têm nem o que fazer, né? Como você vai colocar a gente num prédio que abre a janela e não abre? Não tem como. Então é assim, o que muda isso? Você manter todo mundo em casa, né? Citei aquele dia também o exemplo de a gente vai querer mais coisas para não pôr a mão, né? Então a gente vai querer portas que abram automaticamente, torneiras que funcionem automaticamente, janelas que abram automaticamente. A gente não vai querer ficar pondo a mão nas coisas. A gente vai querer materiais que sejam mais simples de fazer a manutenção, de limpar. A maior parte das pessoas deixou suas empregadas em casa, afastadas também. Então, a gente está fazendo home office e tem de limpar a casa. Quando você vai limpar a casa, você descobre que tem coisas que dão muito trabalho, como limpar cada frisinho de uma veneziana, e você fala, por que esse negócio não é uma chapa lisa? Só com os buraquinhos, você passa um pano e limpa tudo. Eu acho que estar perto do consumidor vai trazer muitas dicas, muita luz para os negócios de cada um de vocês. Fórmula mágica não existe, mas existe esse passo a passo que as empresas mais preparadas estão usando.
E sobre também retomada, eu ouvi de uma multinacional americana algo que eles estão fazendo aí com a volta das equipes, porque é uma empresa que precisa aos poucos trazer equipes, e eu vou compartilhar com vocês porque eu achei muito inteligente. Eles vão começar a trazer as equipes em fases, né? Traz 10%, 20%, 30% em etapas, né? Em camadas. E eles dividiram todos os departamentos, eles espalharam os funcionários por andares diferentes, por departamentos diferentes, para que, se houver uma contaminação, por exemplo, na área financeira, a empresa não fique rendida porque estão todos os funcionários da área financeira em casa ou hospitalizados ou qualquer coisa. Então, eles espalharam, pegaram todos os departamentos, dividiram em 3 grupos e espalharam esses 3 grupos pela empresa para ter essa resiliência que, se houver muita contaminação, todos os departamentos vão continuar funcionando, porque se o time 1 ficar doente, ainda vai ter o time 2. Então, para chegar no time 3, eles criaram uma resiliência muito boa. Então, é assim, quando eu vi esse aprendizado, que veio da matriz americana, né, para o mundo inteiro, eu achei interessante, achei uma estratégia muito bem desenvolvida para quem precisa trazer suas equipes, por exemplo, para a indústria. E estou compartilhando isso com os meus clientes, e nesse caso estou compartilhando com vocês, porque é um momento que a gente tem de olhar, sim, muito para o crescimento. As empresas estão ávidas pela retomada, por crescer, por vender mais, por tirar todo o atraso que tinha acontecido. No entanto, a gente precisa fazer isso de uma forma muito cautelosa, por causa de todas as vidas que estão envolvidas dos funcionários, dos clientes e também pela própria sobrevivência da empresa. Porque às vezes você volta com todo mundo lá, achando que está tudo certo, e de repente a tua equipe inteira fica doente e a sua empresa para de funcionar, não porque as pessoas estão em isolamento social, mas sim porque seus funcionários não seguiram as regras direito, ou o ambiente de trabalho não proporcionou aquilo e ficaram doentes. Então é um momento em que a gente precisa, assim, para retomar, mas ao mesmo tempo com muita cautela, para que cada passo possa ser dado num alicerce muito sólido, sem colocar vidas em risco, né? Nem as vidas dos funcionários, nem dos consumidores e, por fim, da empresa inteira, porque a empresa é feita pelas equipes, né? É isso que é o nosso negócio. Eu acho que, junto com essa visão de ver o que os outros mercados estão fazendo e de trazer esse time que vocês vão montar com pessoas de áreas diferentes, se puderem contar com uma visão externa, ajuda, né? Sempre recebo os feedbacks dos meus clientes falando que, no fim, como eu acabo circulando em várias empresas, e a visão do consultor acaba trazendo outro tipo de luz para um trabalho, né? E aí, estou à disposição de vocês. Parceria forte com o Cianfesp aí, até para que, se algum de vocês precisar dos meus serviços, tem uma condição especial aí de contratação, né, Celso? Mas, no fim de tudo, eu acho que se a gente estiver mais próximo dos nossos clientes, com agilidade, flexibilidade, muita cautela na tomada de decisão, todo mundo vai conseguir sair bem, né? Eu acho que tem esse passo a passo aí. Quando a gente fala de estar perto dos clientes, isso vai ajudar enormemente o time de vendas e o time de marketing, porque todo o trabalho estratégico de vendas e de marketing é baseado numa persona, né, na construção daquele comportamento do consumidor. E as empresas às vezes crescem muito, às vezes se tornam muito burocráticas, e as pessoas deixam de falar com o cliente final, né? Deixam de conversar com as pessoas. E aí a gente aprende muito falando com eles. Então, isso traz um aprendizado para a criação de persona também, que é algo super estratégico no marketing e nas vendas, e para a criação da jornada do consumidor, né? Jornada do consumidor, depois da área de relacionamento com o consumidor, de pós-venda, dar ideias de outros produtos, então de montar uma esteira de produtos para continuar vendendo outros itens que vocês não vendem hoje. Eu acho que, tirando tudo de ruim que está acontecendo, no fim, as empresas vão sair muito mais fortes e muito mais preparadas desse momento, porque estamos tendo aprendizados aí que vão dar um chacoalhão em coisas que a gente vinha fazendo um pouco no piloto automático e tendo sucesso desse jeito, né? Agora não, a gente vai ter de parar, começar de novo, olhar para cada ponto, né? E o importante é isso, não achar que a gente tem as respostas, porque ninguém tem as respostas prontas hoje, está todo mundo aprendendo. E tem algo que eu tenho ouvido muito também, tenho achado bem interessante, que é essa história do compartilhamento de informações, né? Antigamente a gente tinha uma cultura das empresas guardarem as informações. Então ninguém contava nada para ninguém, era uma concorrência que se um sabia o outro não
ficava segurando aquilo, achando que de alguma maneira ia prejudicar. Eu acho que é outro aprendizado que a gente está tendo com as startups também, de viver num mundo um pouco mais colaborativo, e o que a gente viu que dá certo, a gente compartilhar com os nossos colegas, porque tem espaço para todo mundo, né? E se a economia estiver fortalecida, a gente tem emprego, a gente tem imposto e temos os nossos consumidores comprando também. Acho que em linhas gerais era isso. Eu não sei se vocês têm dúvidas, se vocês têm perguntas, querem fazer algum comentário da empresa de vocês, né? Eu só queria, eu te cortei, você ia começar a comentar do que não fazer nesse momento de retomada. Quando eu te cortei, você pode falar um pouquinho para a gente? Ah, sim, Celso. Em linhas gerais, é assim, não fazer o que se fazia antes. Não vai dar mais certo, né? É assim, a gente tem que ter essa consciência que não vai dar certo. Eu posso afirmar isso, né? A gente precisa mudar o jeito de pensar, porque tudo mudou. Então, não tem como uma peça encaixar na outra agora, porque essa peça que mudou, né? A gente está falando de indústria, uma peça mudou, não vai encaixar na outra. Isso quer dizer que, com um pouco mais de tempo, né, depois de passar essa retomada e quando as peças começarem a se assentar nesse novo mundo, vai precisar revisar processo, vai precisar revisar perfil das pessoas que estão no time, vai ser um trabalho de reconstrução das empresas mesmo, mas reconstrução com esse novo olhar de entender o que mudou no hábito de consumo, o que mudou no jeito das pessoas comprarem e como a empresa monta seus novos fluxos dentro desse cenário aqui. Mas é isso, é partir dessa percepção de não olhe para o planejamento que foi feito no ano passado, olhe em linhas gerais, os rumos que precisam ser tomados, esse se mantém, né? Claro, mas não olhe aquilo que alguém lá 6 meses falou, por mais brilhante que essa pessoa tenha sido, porque o mundo mudou, então não vai funcionar, né? É a mesma coisa que você mexer numa liga em que um dos produtos ali foi alterado, não vai sair o resultado final. Então, o que não fazer é isso, não fazer o que sempre foi feito, porque os resultados não vão aparecer e não adianta insistir, porque cada segundo são vendas, são empregos e que a empresa pode perder e ainda entregar de mão beijada para a concorrência, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Mônica, algum comentário, quer compartilhar a experiência da empresa? Álvaro, Nelson, Rufino. Olha, vou até falar aqui, Celso, Uhum. às vezes, né, as dúvidas vêm depois. Uhum. Então, aí, assim, pode disponibilizar meu celular, meu e-mail, que se tiver qualquer dúvida, manda que a gente responde, não tem problema não. Não precisa Tá ser só ótimo. no webinar, não, tá bom? Tá ótimo. Então, deixa eu aproveitar. Celso, eu posso fazer uma colocação? Com certeza, Rufino. É o Rufino? Mônica, boa tarde. Meu nome é Rufino. Tudo Prazer bem, em estar Rufino? aqui. Eu atuo no segmento de material de construção. Eu tenho uma empresa de esquadrias de alumínio, né? Vou falar um pouquinho do meu mercado e o que eu vi. Eu sou uma média empresa. O nosso ramo tem muitos entrantes, então é uma guerra de preço danada, né? O que a gente percebeu num primeiro momento? Os nossos fornecedores, na grande maioria, fecharam as suas empresas, começaram a voltar depois que o governo liberou as lojas de material de construção para funcionar. Os home centers, a primeira coisa que eles fizeram foi mandar uma carta dizendo que os pagamentos estavam suspensos por 60 a 90 dias e você, fornecedor, que se vire, né? Então, quando você fala de ética, é questionável isso, pelo menos no ramo que eu atuo, é muito questionável. E hoje, o que a gente percebe? Como as empresas estão voltando, e elas não estão voltando com a capacidade de produção delas, está faltando matéria-prima. E hoje eu estou recebendo várias cartas de aumento de preço, né? Então, no mercado onde a gente está tentando ver para onde é que nós vamos, existe um monte de fornecedores aí falando de aumento de preço e esse comportamento do home center. Falando em home center mais especificamente, você acha que, eu sinto que eles, pelo menos no meu segmento, estão com uma dificuldade já de arrumar fornecedor.
Você acha que com esse comportamento meio predatório deles é uma tendência isso daí? É sim, Rufino. São excelentes questionamentos que você fez. E aí, assim, normalmente o que eu devolvo? Eu falo assim, você deve se fazer uma pergunta por vez aí para o seu negócio, né? Então, por exemplo, hoje você tem uma operação que depende da venda dos home centers, certo? Então, como consultora, a primeira coisa que eu faria aí na sua empresa seria ver outros canais de venda para você não depender só dos home centers, né? Eu acho que outro aprendizado que as empresas devem exercitar agora é ter resiliência de canais de vendas, né? Se um não funcionar, se um estiver apertando demais a ponto de inviabilizar uma empresa, que outras formas eu tenho de vender? Posso fazer venda direta para construtoras? Posso fazer venda direta para o consumidor? Posso fazer venda direta para os pequenos construtores que continuaram trabalhando muito, mesmo aí nesse tempo de isolamento social? Onde eu ando vendo esses predinhos menores, obras menores. Então, tem pequenos construtores que estão aí com a mão na massa, não estão nem vendo o que está acontecendo no planeta e aí trabalhando. Então, eu acho que assim, o primeiro ponto, criar mais canais de vendas para não depender só dos home centers. Segundo ponto, essa onda bate neles também. Eles perderam muitos clientes, né? Eles perderam muitos clientes, eles também foram fragilizados. Dura que assim, são grandes operações. Então, eles têm aquele velho hábito de falar um mundo que se adeque ao que eu mando, né? Como normalmente as grandes empresas fazem, porque assim, se quer vender comigo, tem de vender nessas condições. Só que uma hora eles não vão ter mais para entregar, porque desse jeito eles inviabilizam a produção de todo mundo, né? Quem que resolvia antes? Resolvia antes aquele importador que trazia tudo da China com um valor super baixinho e acabava inundando aí os lojistas, né, os pontos de venda e pegando, inclusive, quem estava, às vezes, de médios produtores aqui do Brasil também. Mas isso também impactou a produção lá na China, né? Então, a gente sabe que impactou, a venda é feita a compra aqui é feita em dólar, então a gente sabe que isso também está prejudicado. Eu tenho certeza que os home centers estão dia a dia vendo até onde eles vão apertar e o que eles vão começar a afrouxar, porque vai faltar produto, né? Tem alguns mercados que já estão atuando como marketplace também, né? Então, eles nem vão comprar de você, eles vão ser um distribuidor só. Como, por exemplo, hoje, se você for numa Americanas da vida que não vende nada que é dela, ela só é uma vitrine para você comprar direto dos outros produtores, possivelmente é uma tendência de acontecer com muitos home centers também, da gente ter produto lá, claro que eles vão negociar, mas deles só serem um atravessador e você fazer a venda direta, sair direto de você ali essa venda. Mas eu, se fosse você, agora começava a desenvolver outros compradores. Eu acho que pode trazer muito dinheiro aí para o seu negócio. E margens maiores do que você tem. Eu sei que você tem muito volume no home center, mas talvez você consiga margens maiores. A gente sempre também tem como mostrar a qualidade do produto, atendimento, assistência técnica. Tem outros itens que às vezes as pessoas precisam, né? Só mais uma colocação, se você me permitir. Eu não estou em home center, justamente por essas compras predatórias deles, né? Não estou em home center, então eu estou numa situação mais confortável. Você falou da China aí. Vai ser um comportamento dos países agora de trazer de volta as suas empresas para os seus países de origem? Porque, poxa, estou lá na China, deu todo esse problema e tem muitas multinacionais que estavam na China e faltou mão de obra, faltou produto, matéria-prima. É uma tendência voltar para casa? É uma certeza. Só não vai acontecer se os governos forem terríveis demais, né? Mas já faz mais de um mês, acho que já vai fazer 2 meses que eu li um estudo sobre isso, falando que deve haver, né? Tinha acontecido, né? Isso de, por exemplo, alguns polos, né? Produtores de determinados artigos no mundo, e aí os países pararam de produzir. A gente que começou a comprar tudo da China, né? Tudo de tudo. E aí, de repente, a hora que você precisa das coisas aqui, você não tem. Então, quando as pessoas precisaram comprar máscara, comprar respirador, comprar tudo, quem podia mandar e desmandar no mundo era a China. E a gente aprendeu com isso a ter resiliência. Então, eu acho que já faz cerca de 2 meses que eu vi esse estudo, falando que a tendência é que cada país comece a produzir internamente, tenha mais força para produzir internamente seus artigos, não só para gerar emprego dentro da sua própria casa, né? Emprego, imposto dentro da sua própria casa, mas para não depender de fora.
continuar comprando de fora sim, livre mercado, aquela coisa toda, mas não dá para a gente só ter a China para comprar máscara e respirador, né? E de repente elas ter na mão dela sair a saúde de todas as pessoas do mundo. Eu acompanho muito, né, a economia chinesa, eu sou muito fã dos processos, de como eles fazem as coisas, eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, mas também a gente tem muito a aprender que não podemos deixar tudo na mão de um fornecedor só, que no caso é um país, né? Mas isso vai acontecer. A ideia é essa de todos os países, a não ser que a gente faça tudo muito errado aqui no Brasil, aí isso. Vamos lá. Mais alguém? Nelson, quer fazer algum comentário? Marco Greg. Marco Greg foi um dos primeiros acho que o primeiro a entrar na sala, né? Estava eu e o Márcio da Bemis, e aí o Marco entrou na sequência. Boa tarde, Marco. Sim, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu Tudo queria bom, fazer uma Marco? pergunta para a Mônica. Tudo bem, Mônica? Legal. Tudo bem, obrigada por ter Eu chegado queria fazer uma primeiro. Só não vim com o guarda-chuva e com o banquinho, porque já estou aqui com o guarda-chuva e o banquinho. Mas, assim, obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer uma colocação sobre o que você falou de socialização, né? Eu acho isso, eu até fiz uma anotação aqui para não perder a tua fala, que nesse momento o lucro ele tem que permanecer importante para salvaguardar as empresas, para que elas permaneçam saudáveis, né? De qualquer, como o próprio colega falou aí. Mas o mais importante é a socialização, né? Dentro desse contexto. Isso me marcou bastante no que você disse, porque nas estratégias que você desenvolveu aqui nos 5 passos, né? Marquei bem aqui que a gente aplicar no dia a dia, ou seja, reuniões, home office. A gente tem essa realidade hoje. Nós temos que nos reunir rapidamente e isso tem que ter objetividade, a gestão tem que ser diária, a gestão tem que ser semanal. E aí eu pontuo para você estratégias visíveis e palpáveis para esse momento, né? Não adianta a gente ficar voltando a página e querer utilizar aquilo que a gente vinha fazendo. Os princípios, dentro disso, os princípios das empresas, você frisou de uma maneira bem legal, eles precisam permanecer, né? Eles têm que permanecer, mas eles têm que ter uma resiliência a ponto de atingir o maior número possível de consumidores nesse momento. Obviamente, dentro de cada atividade que a gente exerça, seja indústria, seja comércio, seja atividade de serviço. Então, eu queria só ilustrar e que você comentasse com a gente sobre um ponto de... Eu vi uma peça publicitária do Shopping Guatemi, que é um mundo gigantesco, de um faturamento enorme, que fechou-se as portas ali 60, 70 dias, né? Eu costumo brincar com os meus aqui que a gente está numa oitentena e não mais numa quarentena, né? Então, assim, aquilo me chamou muito a atenção. E eu fiz uma anotação aqui, que se a gente transformar aquele vídeo todo lindo, maravilhoso, que eu acho que muitos de vocês devem ter visto, né? Devem ter visto. Se a gente transformar aquilo num vídeo mais curto, né? Um bom exemplo para nós aqui de como atingir os nossos consumidores num vídeo mais curto, passando a mensagem dos nossos princípios com a adaptação dessa realidade que vivemos. Esse é meu ponto, é isso que eu queria que você comentasse, se a gente está nesse caminho aí. Marco, genial que você comentou.
O legal é que, assim, aqui a gente está num grupo, né? Então, quando você fala de Cianfesp, é aquele conceito da... Por que que cada empresa vai quebrar a cabeça fazendo sozinha se pode ter uma união? Às vezes criar um comitê interno para ter ideias, para ter estratégias palpáveis, como você disse, o que pode ser feito de hoje, amanhã, e criar um vídeo eu acho muito legal. Eu fico pensando, por exemplo, né, eu estava refletindo um pouquinho, né, aquilo que o Rufino falou sobre os compradores, tudo, e eu pensei, é uma pessoa que está ali do outro lado lutando pelo seu emprego. Ele precisa entregar algum resultado para o chefe dele, que precisa entregar algum resultado para o chefe dele. Então, é assim, são pessoas com medo, cada um com medo de uma coisa, um medo de perder o emprego, outro medo de faltar para a família, de perder o plano de saúde que a família inteira tem. Então, assim, como que você consegue levar solidariedade para as pessoas no momento em que todos estão com medo, cada um de uma coisa, né? Medo de não saber gerir equipe, medo de não saber mais falar para que lado que o barco tem de ir, né? Agora, fazer um vídeo como esse que você sugeriu, eu acho sensacional, porque isso toca as pessoas, porque isso mostra o coletivo e todos vocês, de certa forma, estão passando por questões semelhantes nesse momento, né? Sim. Seria algo muito concreto aí para o Cianfesp encabeçar. Eu acho fantástica a ideia, muito boa. Aliás, vocês podem ter várias ideias conjuntas, né? De aquele comitê de pegar um de cada departamento na empresa, usar o sindicato para isso, né? Exatamente. Excelente. Muito bom, muito bom. Mas é isso, eu acho que assim, talvez a gente lembrar que antes dos PJs, né? Somos todos PFs no meio dessa pandemia toda, né? Pensar nisso, que as ações precisam tocar as pessoas, a gente precisa lembrar que sim, estamos numa guerra, né? Até com outras empresas em alguns casos, mas são pessoas lá dentro também tentando sobreviver do jeito que for possível, né? Então, eu estava até pensando nisso, falei assim, nossa, numa negociação, eu acho que com compras, né? Que é o pessoal mais difícil da gente interagir, né? Eu acho que teria de ser conversas assim mais próximas também com o pessoal de compras, acho que mudar um pouco o relacionamento, só bater planilha, só bater margem, né? Estreitar relacionamentos. Eu acho que esse é um grande tom para o momento. Muito bom, Marco, muito bom. Legal, legal. Eu é que agradeço a tua explanação. Obrigada. Mais alguém? Nelson? Ô, Mônica, Márcio. Ô, Márcio. Tudo bem, Mônica? Boa tarde, é um prazer revê-la novamente aqui conosco. Tudo Mônica, bem? na verdade, eu só queria comentar uma situação, né? Diante do que você colocou. Na verdade, o afastamento social, nós víamos já acontecer esse afastamento social. E através do afastamento físico, nós passamos a ter agora a verdadeira sentido do que é o social. Eu acho que aí que entra essa resiliência, aí é que entra essa inovação, essa busca de se localizar no mercado. É isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Márcio. E, Mônica, aproveitando a deixa do Márcio, você dá aqueles 5 pontos, né, de relevância das marcas, todos me chamaram a atenção, mas tem são 2, né, que a gente percebe que as empresas têm, pelo menos as empresas familiares, elas têm, não sei se é receio ou não gostam muito de usar a publicidade nas ações para a comunidade. Nós temos muitas empresas pequenas, médias, grandes, que desenvolvem trabalho para suas comunidades, atendem associações, creches, igrejas, escolas, mas deixam isso para o PF cuidar. Não levam isso. Há muitos anos atrás, a gente tinha um item lá que era o responsabilidade social, né? O balanço social. E aí, algumas empresas tinham dentro do balanço, faziam realmente um balanço das suas atividades, publicavam isso, né? Mas a gente percebe que as empresas nacionais não têm muito esse hábito, né? E como fazer isso?
como é que a gente pode mostrar para a comunidade o que vem sendo feito? E qual a importância disso? Muito bem, legal, Celso. Isso é muito importante. E eu acho que o grande desafio é o como se faz. Porque, assim, tem muita gente, mas faz tanto alarde, marqueteia tanto o negócio, que a gente sabe que fica uma coisa meio falsa, né? A gente sabe que tem cheiro de oportunismo, de fazer alguma pequena ação e aí, né, gasta mais dinheiro divulgando aquilo do que gasta na ação, gasta mais energia fazendo barulho do que entregando mesmo. E aí soa falso. Agora, quando você faz algo genuinamente, porque tem a ver com o seu negócio, porque você achou um jeito de colaborar, e aí você conta para as pessoas tranquilamente que vocês estão fazendo aquilo e estão contando aquilo, porque às vezes outras pessoas vão ter essa ideia ou vão querer colaborar com aquele projeto. É uma maneira de você contar e de você envolver e engajar mais pessoas naquilo, sem parecer que aquilo é oportunismo, porque de fato não vai ser. Aí o efeito é o contrário, né? E eu acho muito interessante porque eu vejo aqui isso aqui dentro da minha casa. Meu marido é empresário também e ele, por exemplo, faz as ações sociais dele e ele não comenta com ninguém. Porque tem acho que até uma crença religiosa de não fazer o que a mão não mostra, faz com uma mão, não mostra com a outra, né? Tem um negócio assim. Eu já faço o contrário. Todas as ações sociais que eu faço, eu chamo as pessoas para participar, vejo se alguém mais quer ir. Não com sentido de marketear, mas com sentido de que às vezes só falta uma ideia para alguém colaborar com um projeto social e se você vai lá e convida, a pessoa se liga naquilo. E às vezes eu já vi muito networking acontecer em trabalho social, eu já vi empresas se conhecerem, eu falo assim, a gente vai para fazer o social e no fim vai vendo que vira, as pessoas se encontram lá, pessoas com valores, com essências iguais. Agora tem de contar sim, balanço social é legal, mas fazer pequenas peças, né? Por exemplo, você pode entregar junto com o seu produto um QR Code que não custa nada, né? Que leva para um vídeo que você pode fazer com o celular mostrando a ação social que é feita, que vai para um PowerPoint mostrando a ação social que é feita, como vocês agregam valor, que cada real que a pessoa entrega para vocês, de alguma forma impacta vidas e leva transformação para outras pessoas. Obrigado. E aí, a segunda é a questão da segurança dos consumidores, né? Todos os nossos produtos, eles são normalizados. Se não são todos, praticamente todos. O Cianfesp, junto das empresas, lógico, demandado pelas empresas, faz um trabalho de normalização dos seus produtos já há mais de 20 anos, acho que quase 30 anos. E também a gente percebe que não há uma preocupação em atender a norma, mas não mostrar isso para o consumidor final, que aquele produto realmente atende a norma, que vai proporcionar mais segurança ao seu consumidor, ao consumidor final, ao usuário do produto, né? Como mudar essa metodologia, esse método de trabalho e divulgar mais isso, mostrar mais? Você já respondeu isso, Celso, é a divulgação. E aí, assim, a gente tem um exemplo fácil de ver aqui, que é aquela campanha de pirataria que mostra na TV, que tem os bonequinhos, né, falsos. Eu acho bem interessante, porque é isso, né? O pessoal, às vezes, quando a gente fala de norma, a gente tem que explicar para que serve a norma, para a pessoa não achar que aquilo é só uma burocracia. Mas a norma tem uma razão de ser. Ela protege as pessoas, ela garante, né, que aquele material realmente tem as características que precisa ter para que ele aguente toda a situação de uma obra, né? Tem todo um contexto. O que eu vejo é que, assim, as pessoas demoram... Olha o gatinho miando. O que eu vejo é que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de traduzir como aquilo é importante. Então, o primeiro passo da comunicação é mostrar que quando você compra um produto que segue as normas técnicas, e garante a segurança da obra da pessoa e explicar aquilo lá, a qualidade, né, a durabilidade, o investimento que foi feito. O segundo passo é fazer campanhas envolvendo o setor. Então, é assim, aqui em casa a gente nunca compra nada pirata, nunca comprou, por questão de princípios, porque para mim é crime organizado. Então, é assim, eu já não daria dinheiro para ela de qualquer forma, porque é crime organizado. Agora, tem gente que continua comprando porque está fazendo bom negócio, está economizando.
Aí quando você faz uma campanha mostrando que o brinquedo pirata, igual tem na TV, que ele pode quebrar as partes e uma criança pode engolir, que pode ter um material tóxico, porque aquilo é pirata, ninguém viu, ninguém sabe como foi feito, sabe? Para baratinho, é a única coisa que sabe, né? Sabe que alguém teve uma ideia, patenteou, tem direitos autorais, gera emprego, gera imposto, e alguém não, vai lá e faz de qualquer jeito. Agora, o consumidor, às vezes, não tem essa clareza de pensamento, às vezes ele não parou para refletir. Então, a gente precisa montar campanhas, de preferência dentro de segmentos, para explicar, para ensinar sobre isso. Ensinar por que aquilo é daquele jeito, né? E que precisa ser para a própria segurança do consumidor. Perfeito, perfeito. Obrigado, Mônica. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês novamente os próximos eventos que nós teremos aqui no Cianfesp. Deixa eu aumentar aqui. Vocês todos conseguem enxergar essa tela? Acho que sim, né? Então, na próxima semana, nós teremos uma conversa, um bate-papo, como nós tivemos com a Mônica, né? Para a área de saúde e segurança do trabalho. É um médico do trabalho, o Dr. Ricardo. Ele virá falar um pouquinho sobre a parte de saúde e segurança do trabalho durante a pandemia e no pós-pandemia. É interessante que hoje foi aprovada no Congresso a medida provisória 927, e ela trata, entre as questões que ela cuida, ela fala também do tratamento aí da parte de saúde e segurança do trabalho. No dia 2 de julho, nós teremos um bate-papo com o professor Marins. Ele vem aí para conversar conosco também sobre as oportunidades e desafios na pós-pandemia. E no dia 9 de julho, um webinar. Nós temos feito um webinar com a doutora Ivani Bramante. Ela é desembargadora do trabalho aqui no TRT de São Paulo. Ela veio já por 2 vezes conversar conosco e ela comentou, durante a live dela, ela comentou sobre se nós tínhamos feito algum evento sobre a questão da Covid-19, né, o impacto trabalhista e previdenciário. E nós não tínhamos feito com esse tema. Nós já trabalhamos esse tema em outros eventos. E aí nós organizamos esse para falar realmente do Covid-19, o tratamento, a implicação disso no trabalho, que a Mônica até citou, a empresa que ela é o cliente dela, né, teve essa preocupação de olhar para isso. Então, nós vamos conversar um pouco aí sobre essa questão, os impactos trabalhistas e previdenciários. Bem, esses são os próximos eventos. O que nós estamos pedindo para vocês? Se tiver sugestões de temas, de palestrantes, quiserem passar para nós, será sempre muito bem-vindo. Okay? E aí, para finalizar, agradecer novamente a Mônica pela parceria, por estar à disposição aí para esse bate-papo, que foi muito agradável, a gente aprendeu muito. Eu anotei, e eu vi que não foi só eu que anotei, eu vi que o Marco, né, também tinha um monte de anotação. Falei, caramba, estou anotando tudo. E olha que eu gravei o evento. Então, esse evento é o pacote viu, Celso? Oi. É o pacote do banquinho guarda-chuva. A gente vai anotando, porque tem muita coisa que vão sendo colocadas, né? E a gente precisa deixar registrado, né? Porque é o momento, mesmo que a gente assista o vídeo depois, para mim parece que não é a mesma coisa, né? Então, agradecer muito a Mônica por pela disponibilidade mesmo, né? Essa disposição de nos atender, de nos ouvir, trocar as suas experiências, nos trazer seus conhecimentos. Agradecer todos os presentes por estar conosco durante o evento. Ao Nelson, que é o nosso diretor administrativo. Obrigado, Nelson, por estar representando a diretoria do Cianfesp. Ao Márcio, da ABEMES, que é um parceiro nosso. A ABEMES é uma associação das empresas de metais, Associação Brasileira de Metais Sanitários.
Então, é um parceiro nosso em todos os eventos, principalmente nos da Mônica. Acho que praticamente todos, né, Mônica? Até pela dinâmica que são os eventos da Mônica, elas são realizadas na BEMES, que permite, né, uma movimentação de pessoas melhor. Então, obrigado a todos pela tarde de hoje. E repetindo que esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, no canal do Cianfesp. Ok? Obrigado. Obrigado a todos. Márcio, deixa eu agradecer ao Márcio, né, que está sempre realmente na casa para a gente. Celso, obrigada a todos os participantes que estavam aqui com a gente. E assim, contando um segredinho, eu nunca uso o PowerPoint, eu falo as coisas, porque quando a gente vai anotar, parece que vem alguma ideia na nossa cabeça, né? Faz uma anotação, mas parece que quando a gente anota, a gente vai lá para algum lugar na nossa mente da criatividade que vem algumas ideias, né? Então, normalmente, quando a gente faz uma anotação, a gente já anota do lado alguma outra coisa que pode acontecer na empresa. Então, é um momento muito criativo e bom. E obrigada que vocês fizeram anotações, é sinal que tem coisa boa nas empresas de vocês aí. Eu estou à disposição de todos. Se vier dúvida depois, é só pegar meu e-mail, meu celular lá e mandar que eu respondo todo mundo. E estou, assim, muito comprometida, ajudar em tudo que eu puder a economia se fortalecer, as empresas ficarem fortes, manterem os empregos dos funcionários, continuarem gerando imposto. Então, contem comigo, tá bom? Beijo para todos. Obrigado. Obrigado. Beijo. Obrigado, Celso. Valeu. Obrigado a você, Marco. Falou. Boa tarde. Tchau, Moema. Obrigado. Boa tarde. Tchau.